Eu tenho vínculos muito fortes com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, com a sua história, que eu considero significativa e valiosa no contexto nacional. Luiz Antônio de Souza Basílio nasceu em 6 de maio de 1931, no Rio de Janeiro, na rua São Clemente, no bairro de Botafogo. É claro que eu vim ao mundo no turbilhão da Revolução de 30, comandada por Getúlio Vargas. O meu pai, Antônio Basílio, naquele interregno de 1928 até 1930, exercia um cargo público no Rio de Janeiro que, comparado aos tempos atuais, seria a direção-geral do Ministério da Justiça. Ele já havia ingressado no Serviço Público do Rio de Janeiro, aprovado num concurso de delegados em que concorreram vários outros capixabas, todos aprovados. Nessa tarefa, ele comandava, participava intensamente da atividade da Presidência da República, então exercida pelo presidente Washington Luiz. Nessa função, por trabalhos da área dele, ele havia identificado a senha revolucionária. Mas, ao mesmo tempo que ele identificou a senha revolucionária, ele identificou um movimento que, em linguagem comum, seria um movimento de traição ao presidente da República. Ele e o grupo capixaba, especialmente de castelenses e cachoeiranos, que conviviam na administração no Rio de Janeiro, deliberaram levar essas informações à única pessoa que poderia recebê-las, que era o cardeal do Rio de Janeiro. E com 24 horas o cardeal constatou que o presidente Washington Luiz seria fatalmente deposto. Como foi? Tanto que foi o cardeal que viabilizou a saída do presidente Washington Luiz de Palácio para embarque num navio que o levou para o exterior. O meu pai e os amigos que transmitiram essas informações perderam a condição de permanecer no Rio de Janeiro. A casa em Botafogo, percebeu, ela foi saqueada, foi assaltada. Naquela loucura de preocupações, a minha mãe, no Rio de Janeiro, foi transformada em freira do Convento da Ajuda. A minha irmã, Maria Carme, mais velha, percebeu, foi criada no Convento da Ajuda. Quando a situação de segurança no Rio de Janeiro demonstrou fragilidade, a minha mãe, com a Maria Carme, e eu fomos levados para São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos que permanecer um período em 2 conventos diferentes. Nesse interregno, os paulistas se mobilizaram, em 32, desencadearam o movimento contra-revolucionário de 32 e forçaram a promulgação da Constituição de 1934. Na Constituição de 34, há um capítulo e um artigo sobre a famosa anistia, como na Constituição de 88, 46, essa história toda. O meu pai, que estava no exterior, aceitou
a anistia restrita apenas a sua permanência no território nacional e o seu trabalho no território nacional. Não aceitou negociação nenhuma em termos de reassunção de cargos públicos. Do Rio de Janeiro, ele retornou para o Espírito Santo, fez concurso, foi promotor, meia dúzia de comarcas. Quando promotor na comarca de Itaguaçu, ele fez concurso para a magistratura, foi aprovado e fomos então, já aí com mais 8 filhos, eram 9, São Mateus. O meu pai, como juiz eleitoral, ele deixou um acervo escrito, documentário, que eu considero importante, e, na verdade, ele veio a morrer em decorrência de um acidente fortíssimo, acidente decorrente de tarefa eleitoral no enfrentamento de uma pistolagem em Nova Venécia, que naquele tempo era comarca de São Mateus. Havia um cidadão com o qual o meu pai até se dava bem, de nome Agripino Rosa, ele era conhecido como Titino Rosa. Ele tinha um filho de nome Adalto, que se envolvia muito em política, especialmente no setor de Nova Venécia, onde se situava a fazenda, a pecuária deles. E nessa dita cuja eleição, ele que tinha posições, dizem, teria tomado algumas porções de uma pinga muito boa, entrou numa determinada sessão eleitoral que ele imaginava votaria contra as pretensões políticas dele e descarregou um revólver na urna. O meu pai pegou esse episódio, decretou a prisão do rapaz, etc. e tal, com muito risco, para demonstrar àquela comunidade que o fato da urna ser tiroteada não importava necessariamente na anulação daquela votação. Ele trouxe aquela mesma urna tiroteada para o tribunal em Vitória, para o enfrentamento. O tribunal, dentro da mesma linha, validou a votação e as urnas os votos foram apurados. Quando meu pai voltou 2 dias ou 3 dias depois para São Mateus, a 18 quilômetros de São Mateus, no caminhão no qual ele viajava, naquela época não tinha língua, o caminhão numa determinada curva, ele não fez a curva, o motorista, então eles foram projetados, percebeu, num açude. E foi em decorrência desse acidente que ele morreu 2 anos depois. Com o falecimento do meu pai, imediatamente eu interrompi o vestibular para engenharia. Retornei para São Mateus, numa grande assembleia familiar, eu expliquei que a minha pretensão imediata era trabalhar e ganhar dinheiro. Então, o meu pai faleceu em 30 de janeiro de 50. Eu consegui ingressar no tribunal em 14 de julho de 50. Me aposentei em 88. Posteriormente, ingressei na Faculdade de Direito e concluí-la, percebeu? Ia concluir em 58. Por vocações outras, depois de concluir Direito e passar também
a exercer a profissão, porque no passado a Ordem dos Advogados do Brasil, ela facultava a bacharéis registro na ordem, desde que o impedimento deles estivesse apenas vinculado à Justiça Eleitoral. E ingressei, fiz um concurso da universidade e ingressei como professor no curso de Direito e dei aula de Direito durante 30 anos. Eu entrei no tribunal nessa função de datilógrafo, e nessa função de datilógrafo eu tenho a convicção de que chamava atenção, por duas razões. Porque as redações que eu fazia no tribunal, elas eram respeitadas. Era um excelente datilógrafo, porque eu era o datilógrafo lá em São Mateus do meu pai. Eu estava com um razoável acervo de serviço e aproxima-se da minha mesa um cidadão que eu identifiquei como presidente do tribunal, que era o desembargador Otávio de Carvalho Lengluber. Quando eu cravei que ele passou a mão na minha nuca aqui, eu me levantei, ele falou: eu vim ver as condições como você trabalha. Eu aí perfeitamente expliquei, etc. Ele então disse para mim, continue no seu caminho, porque o seu padrinho, que era o desembargador Danton Bastos, que o sucedeu na presidência, me fez muito boas recomendações a seu respeito. Eu digo, então, tá bom. Eu, quando cheguei no tribunal, eu encontrei uma estrutura muito patriota, muito preocupada com o exercício de uma tarefa no Tribunal Regional Eleitoral, por uma característica que era singular. Era que os salários pagos naquela época aos funcionários da Justiça Eleitoral, eles eram auspiciosamente mais vantajosos para todas as idades em relação a salários estaduais ou salários municipais. Esse fator me chamou a atenção pelas minhas obrigações familiares. Mas uma coisa que me chamou a atenção era o seguinte: determinados funcionários daquela época, bem mais idosos, não precisa citar nome, não interessa isso, eles eram muito aferrados àquela mesa na qual eles estavam instalados, aquela sala, percebeu? Aquele espaço, aquela prainha ali. E eu percebi com facilidade da onde vinha, da minha atividade, etc. e tal, papapá, que aquilo não era bom no Tribunal Regional Eleitoral. Então eu comecei a fazer um trabalho com os colegas para modificar, tentando modificar. E fui muito ajudado nessa fase por funcionárias que ingressavam também, funcionárias novas, que reclamavam, digamos assim, dessas determinadas posturas. Numa primeira eleição que nós participamos, para essa primeira eleição, eu já, com autorização da presidência, introduzi procedimentos bem mais socializáveis do contexto geral. Eu sei que dessa eleição para frente, o tribunal não era, tribunal na parte administrativa e funcional, não era mais o tribunal anterior. O transcurso da ditadura de 64
percebeu? Eu posso dizer com absoluta tranquilidade, a Justiça Eleitoral foi o órgão que resplandeceu. Foi a joia da coroa, foi a cereja do bolo. Por quê? Para sintetizar, eu assisti um espetáculo na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Ela se situava no Parque Moscoso, na rua José de Anchieta. Vem a Revolução, os presidentes e vice-presidentes, corregedores, etc., não se acovardaram. E os membros do tribunal também não se acovardaram. Em plena Revolução, final do primeiro ano de Revolução, virando para o segundo, eu cheguei no tribunal, num horário pela manhã, e correu um boato de que a Revolução havia designado 2 oficiais para o tribunal. Um rapaz da nossa portaria foi lá e me comunicou. O Exército chegou, me apresentei, etc. e tal, papapá. Esses 2 oficiais que já estavam no patamar do tribunal me pediram para descer com eles, que eles queriam ficar embaixo. Eu disse, chega, e o desembargador Alfredo Cabral. Eu, então, me dirigi aos 2 e informei. Esses 2 oficiais do Exército pretendem uma conversa com desembargadores que atuam no tribunal. Os 2 oficiais imediatamente se aproximam. Quem estava conversando com a palavra era o desembargador Epaminondas Amaral. O oficial, digamos assim, o mais alto, imediatamente começou a colocar um discurso revolucionário. O desembargador Amaral, e eu pensei, vamos ser presos aqui agora, disse para ele, isso que o senhor está dizendo é uma ilegalidade, isso é uma afronta ao povo brasileiro, à pátria brasileira. Eu gravei esse troço. Não vou lhe dar atenção e não vou lhe receber lá no tribunal. Os senhores não vão subir, nem comigo, nem com o desembargador Cabral. Terminou ali a tal visita programada. A postura da magistratura capixaba foi de resistência e contestação. No passado, nós iniciamos no Parque Moscoso, rua José de Anchieta, num imóvel alugado e de propriedade da família Viváqua. Permanecemos nesse imóvel, acho que de 2 para 3 anos. Ocorreu um desmoronamento na parte interna do imóvel. Nós, então, no entendimento com o governo do Estado, passamos a ocupar o primeiro piso do edifício das repartições públicas em construção. Foi um período complicado, pesado, porque a obra de construção do prédio, ela prosseguia e não podia ser interrompida. Mas nós conseguimos suportar os inconvenientes, e até que o prédio ficou praticamente concluído, e nós
do primeiro andar, fomos para o 7º andar, já com instalações bem mais adequadas. Foi no 7º andar que desenvolvemos essa inovação de substituir o processo de apuração anterior, vivenciado naquela época, para a inovação com a utilização do SERPRO e dos equipamentos. Vejam vocês, o presidente do tribunal, o desembargador Homero Mafra, e o vice-presidente Rômulo Salles de Sá, durante o período das eleições da apuração, eles permaneciam no tribunal, no edifício das repartições públicas. E nós trabalhávamos a apuração nas dependências do SERPRO, que fica ali na Avenida Capixaba, um pouco à frente do mercado da Capixaba. Eu estou posicionando embaixo, mas no morro da rua de cima. As dependências lá eram acanhadas, mas nós aceitamos a transformação. Então, determinados sanitários e banheiros eram transformados em laboratórios fotográficos. Percebeu? Então, o presidente Homero e o vice-presidente Rômulo Salles de Sá ficavam durante a manhã e a tarde enlouquecidos de preocupação, sozinhos lá no 7º andar. Então, quando eu recebia uma mensagem, e tudo isso era codificado, que eles estavam já perdendo a paciência, etc., eu aparecia lá, reunia os dois, tá tudo ótimo e tal, papapá, narrava para eles e tal, acalmava e tal, voltava lá. São duas as situações que botaram um fim no processo apuratório eleitoral e que introduziram um novo sistema de apuração eleitoral com a utilização dos equipamentos mundiais. Aqueles mapas, o mapa era desse tamanho, percebeu? Era uma loucura. Fazer os lançamentos daqueles mapas, conferir aqueles mapas com aquelas réguas enormes, fechar o mapa, era um desespero. Eu tive que, nesse período em que eu era diretor, de socorrer funcionárias que desmaiaram em cima do mapa. Nesse período, com os problemas que eu enfrentei e vivi, o algarismo 7 e o algarismo 4, sobre eles nós ministrávamos orientações específicas. Então, o porquê? Era aquele quadradinho daquela folha de papel enorme. Então, naquele quadradinho, se o colega cantador, como a gente dizia, se ele mencionasse 4, então 4, 7, 7. Aquela pontinha, no caso do 7, o final do número, se fosse feito por uma mão que não tivesse muito afinada, ele criava o número 1 no quadro de baixo. A mesma coisa ocorria, e nós tivemos a comprovação disso, no lançamento do 4. Quando ele descia, ele criava um no quadro de baixo. Ao final de certo tempo, vai fechar o mapa. Não fecha. Eu vou abordar um tema aqui que eu considero importante, que é o seguinte. Nós saímos do processo que nós considerávamos superado para ingressar no processo que foi o primeiro passo da situação moderna. Conversei muito
com o presidente do tribunal, um grande amigo meu, excelente magistrado, juiz, desembargador, Homero Mafra. O vice-presidente era o desembargador Rômulo Salles de Sá, excelente magistrado. Disse para os dois: olha, se nós tentarmos realizar essa próxima eleição no sistema tradicional, nós vamos ter problemas gravíssimos. Qual é a sua sugestão? A minha sugestão, eu disse para ele, é o seguinte: é nós avançarmos na utilização do equipamento do SERPRO, do conhecimento do SERPRO, da tecnologia do SERPRO. Você está autorizado. Eu entrei em contato com o SERPRO, percebeu? Identifiquei no Rio de Janeiro aqueles que falavam mais ou menos o meu idioma. Nós queremos aqui na Justiça Eleitoral, pelo menos do Espírito Santo, nós queremos utilizar a tecnologia de vocês na linha e no nível aritmético. Nós queremos somar, subtrair, dividir, multiplicar. Nós não queremos elevar a linha de álgebra. Eu tive que praticamente ministrar cursos para eles sobre o que era eleição, papapá, aquela história toda e tal, eleição partidária, majoritária. Eles, com as informações da legislação, a técnica deles, eles trouxeram uma metodologia aritmética. Nós adotamos aquilo, eles vieram para Vitória, eles trouxeram até as digitadoras, porque nós não tínhamos em Vitória essa experiência no nosso mercado naquele tempo. Então, as digitadoras vieram do Rio de Janeiro. Resultado: fizemos a eleição, foi o Tribunal do Brasil que apresentou em tempo recorde resultado mais rápido. Foi um assombro. Como que as pessoas não arrumou? Eu fui considerado, percebeu? Certamente, equivocadamente, fui considerado uma sumidade. Fui ao Rio de Janeiro porque a eleição do Rio de Janeiro concorria a governador Leonel Brizola. A eleição lá descambou para uma situação. Eu, na medida do que eu percebi, do que eu sabia, eles ficaram felicíssimos, salvaram a eleição deles. Salvaram a eleição deles, percebeu? Então, na utilização de todo o mecanismo, de toda a criação da tecnologia, nós temos que ter uma cautela de não pretender ir para Marte, no contexto, né? A eleição é aqui, vamos utilizar os equipamentos para resolver o problema. Aqui, dois fatores: segurança, objetividade, velocidade. Eu sou partidário da urna eletrônica e sou partidário da utilização de todo qualquer aperfeiçoamento e invento dessa área. Eu posso dizer o seguinte, que a realização desse recadastramento nacional, desse evento, do ponto de vista institucional, demonstrou para todo o país, além de todo o país, demonstrou para todos os demais países da América Latina, percebeu, que é possível construir, é possível fazer direito, é possível andar, caminhar, aperfeiçoar. Nós saímos desse movimento brutal, entendeu? Passados a limpo. A fé do brasileiro, espelhada naquele novo documento, veio a testemunhar uma outra realidade. Eu tive dúvidas na primeira fase sobre se deveríamos ter
ou não a justiça eleitoral como ela é. Hoje eu estou perfeitamente esclarecido. A linha adotada no Brasil é a melhor. Por quê? Porque nós somos um país continental. Nós não somos só o Espírito Santo, nós somos, percebeu, centenas ou milhares de situações. E a força da justiça eleitoral é uma das responsáveis, atua como argamassa, sustentação, formando essa malha nacional. Porque cada eleição é uma convocação para a conversa, é a convocação até para o debate, mas é uma convocação, percebeu, para a manifestação da nacionalidade. Eu devo dizer o seguinte: nós temos uma forte responsabilidade de manter, de divulgar, de sustentar o que aqui está criado. Eu conheço vários outros países, como advogado, percebeu, convivendo com colegas de outros países que não têm essa riqueza e lamentam não tê-la. Por isso que hoje, quando eu me lembro de etapas em que se imaginava, no dia seguinte não tem mais justiça eleitoral, eu ficava apavorado. Por isso, eu complemento essa ideia com a seguinte visão. Eu acho que está na hora da justiça eleitoral voltar a sair de casa para conversar com a população. Ela pode ocupar esse espaço disciplinadamente. É questão de planificar, elaborar. A justiça eleitoral vai na universidade. Tem um universo lá a ser trabalhado. Vai nas outras universidades. Vai nos colégios. Vai nas comunidades. Eu tenho a impressão que essa linha que é mais fácil de se desenvolver, esse espaço deve ser ocupado. Saúde e paz para todos nós. Muito obrigado por tudo.